Bom, voltamos com mais um tema da plataforma Brasilianas, uma iniciativa do jornal GGN em parceria com a PUC São Paulo. Um dos temas mais relevantes do momento é essa questão da corrupção. O Instituto Ethos é um instituto que tem se dedicado há muito tempo a discutir a questão ética no âmbito das empresas e ajudou a coordenar um plano nacional de integridade, transparência e combate à corrupção. Nosso entrevistado é o Caio Magri, que é presidente do Ethos. Caio, como é que foi montado esse plano? O desafio inicial para nós foi, primeiro, precisávamos de uma base de informação bastante consistente, que conseguisse medir qual é o status do sistema de integridade nacional. Nós utilizamos uma metodologia da Transparência Internacional em 2015, convidamos um grupo de especialistas, esse grupo foi coordenado pela professora Rita Biazon, da Unesp de Franca, e dividimos as 10 institucionalidades que compõem o sistema de integridade nacional, a partir da metodologia da Transparência Internacional, para uma análise sobre, especialmente, o marco regulatório que avançou ou não de 2000 a 2015. Quer dizer, no tempo, cortamos o período de 2000 a 2015 e analisamos avanços do ponto de vista da transparência e da integridade do judiciário, do legislativo, do executivo. Do executivo ainda fizemos um recorte sobre as compras públicas, sobre a contratação de serviços, sociedade civil, mídia, tribunais de contas, ou seja, controles externos, controles internos, e concluímos, e participamos de um seminário bastante importante em 2016, concluímos que houve avanços, a gente tem avanços para se mostrar do ponto de vista da melhoria do marco regulatório e das políticas públicas de transparência, integridade e combate à corrupção. Destaco algumas que eu acho que são importantes, como a lei da ficha limpa, como a lei de acesso à informação, que depois de 40 anos quase foi regulamentada em 2011, a lei anticorrupção, né? Uma autonomia maior do Ministério Público, uma autonomia e uma capacidade maior dos mecanismos de investigação. Entretanto, a gente viu muitas falhas ainda, especialmente no campo das empresas. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala em Sistema Nacional de Integridade, você está falando dos mecanismos não coordenados, aqueles mecanismos que atuam contra a corrupção, ou existe um sistema? Estamos falando de um sistema que é composto por alguns pilares, são 10 pilares, que dão uma institucionalidade sistêmica ao processo. Né? Não necessariamente eles estão conectados, esse é um dos problemas. Quer dizer, a incapacidade de você ter ao mesmo tempo medidas preventivas, medidas de repressão ao ilícito, medidas que sejam de reformas estruturantes, como, por exemplo, a reforma política necessária, nos parece, foram analisados ao longo desse trabalho. E aí nós convidamos um conjunto de organizações, inicialmente a Transparência Internacional, o Observatório Social do Brasil, a ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que é um conjunto de instituições públicas, as redes de controle que estão baseadas nos estados brasileiros, o Pacto Global, que reúne empresas, e passamos a discutir, com a ajuda do ex-ministro Jorge Rage, quais seriam as medidas que a sociedade brasileira apresentaria para aperfeiçoar esse Sistema Nacional de Integridade. As medidas que você fala são esses 10 pontos? As medidas que nós falamos é o Plano Nacional. Tá. Que tem que atuar sobre todos esses 10 pontos. E esses 10 pontos quais são? O Executivo, mas o Executivo dividido em duas fatias importantes. As compras públicas e a contratação de pessoal. Tá. Contratação, quer dizer, contratos fica em compras públicas. Exatamente. O Legislativo, a transparência do Legislativo, a capacidade do Legislativo de ter instrumentos de defesa das minorias. Quer dizer, você tem aí a CPI só anda quando há interesse da maioria. Quer dizer, é um instrumento de transparência e de integridade do Legislativo. O Judiciário, com relação à sua estrutura de poder, a definição das cortes, as regras de definição das cortes, como é que se escolhem os representantes do Supremo, do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal do Trabalho, enfim, a estrutura do Judiciário. A mídia, a capacidade da mídia, de fato, de ter independência, integridade e transparência na sua ação, de ser um órgão de controle social sobre o Estado.
A mídia, quando você fala, são os grupos de mídia ou vocês Os já grupos estão de mídia, ampliando para as redes as sociais? É. Não, nós olhamos, naquele momento a gente olhou para os grupos de mídia. Né? A sociedade civil, a sua capacidade instalada de poder exercer a defesa de interesses legítimos e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de poder exercer controle social. Então, esses são, se você olha para isso, são 10 pilares que conformam, segundo essa metodologia que nós adotamos, criada pela Transparência Internacional, o que é chamado de um sistema de integridade nacional. Tem um problema hoje que são as disputas de poder entre as entidades de controle e de combate à corrupção. CGU, AGU, Ministério Público. E a gente tem visto, como naquele caso de Santa Catarina, uma certa extrapolação aí dos poderes. E no caso dos acordos de leniência, um conflito de interesse absurdo. O que vocês propõem para resolver isso? Nós, quando a lei anticorrupção estava em processo de discussão no Congresso, a sua versão inicial não previa o capítulo dos acordos de leniência. Foi um capítulo que foi introduzido pelo Congresso Nacional a partir das discussões que os parlamentares desenvolveram. Uma inclusão importante. Quer dizer, um dos pilares, uma das pernas de uma efetiva lei de combate à corrupção é aquela que consegue sinalizar a prevenção, consegue ser justa na repressão e na responsabilização objetiva das pessoas jurídicas nos ilícitos, mas que também seja capaz de ter um instrumento de saída do processo, que são os acordos de leniência. E notamos imediatamente de que os acordos de leniência careciam de uma regulamentação detalhada e clara que pudesse fazer uma harmonia entre os poderes, não uma disputa entre os poderes. Então, o que a gente tem? A presidenta Dilma tentou, no final de 2015, encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória, a medida provisória 703, que foi recebida de uma maneira muito equivocada pela imprensa naquele momento, dizendo que era a lei do perdão, da anistia, etc. Mas insuflado pelos procuradores da Lava Jato. Sim, e a gente precisaria de fato melhorá-la. O que nós fizemos no começo de 2016? Nós reunimos especialistas que estão em torno da nossa organização, do Ethos, convidamos escritórios de advocacia e falamos assim, vamos fazer uma proposta de emendas à medida provisória. Fizemos 15 propostas de emendas e mandamos para os relatores todos que estavam ali, mandamos para todos os deputados. O deputado Carlos Zaratini pegou todas as nossas propostas de emenda e colocou no processo de discussão. Só que a gente viveu uma agudização da crise política, a discussão ficou perdida, a medida provisória caducou, e o que aconteceu? O que hoje vivemos é o império da insegurança jurídica para qualquer empresa realizar um acordo de leniência. Porque o acordo que o Ministério Público está fazendo não é reconhecido pelo TCU, que não é reconhecido pela AGU, que não é reconhecido pela CGU. Portanto, ele tem que fazer 4 acordos. Quer dizer, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Né? E é um instrumento muito importante de ajuste de contas, para que o ilícito seja compensado de volta. De preservação. Exatamente. E que as empresas possam continuar funcionando. Claro. A lei anticorrupção não foi feita para matar as empresas. Foi feita para dar responsabilidades objetivas sobre os ilícitos. Vamos pegar um ponto muito controvertido aí nesse combate à corrupção, que é a legislação aprovada no âmbito da OCDE, que define que qualquer transação envolvendo dólares, a jurisdição é norte-americana. E há críticas que você tem interesses geopolíticos envolvidos nesse jogo. Vocês chegaram a analisar essas questões? O que nós analisamos da OCDE foram as diretrizes que geraram a responsabilidade do Brasil em assumir uma legislação própria como a lei anticorrupção. Ou seja, de criar um mecanismo jurídico, uma regulamentação de que as empresas seriam punidas no exterior e no próprio Brasil se subornassem ou pagassem propina para funcionários públicos no exterior. E que elas seriam punidas no mesmo país, no próprio país. Então, essa responsabilidade, esse compromisso que o Brasil assumiu com a OCDE se transformou na lei anticorrupção. Mas a gente não entrou no detalhe sobre esse fluxo de capitais, de dinheiro e de moedas do ponto de vista do ilícito. O que a gente entende, e que eu acho que é necessário, é de que se não houver uma regulação, um controle sobre o fluxo de capitais no mundo, especialmente nos paraísos fiscais, dificilmente você vai conseguir conter a evasão e o ilícito.
Vamos pegar um pouco essa questão da transparência. Você tem um conjunto de acordos de leniência que foram fechados pela Lava Jato e pelo Ministério Público. Sim. De repente, nós fizemos um levantamento lá, você tem disparidades enormes lá. Você tem, por exemplo, a Trafigura, que é uma das 50 maiores empresas da Fortune, que sai, o representante dela, com uma multa de $3 milhões, que é irrisória. De repente você tem a liberação de 10 milhões de reais ou de dólares do João Santana. Quem que regula o controlador? De que maneira que você dá transparência para esse jogo, que no fundo depende do acordo de procuradores com o juiz de primeira instância? Claro. Bom, o ideal seria que a gente tivesse na regulamentação dos acordos de leniência clareza com relação a quem é que controla de maneira externa os próprios acordos. Eu acredito que a sociedade precisa participar desse processo. O Conselho Nacional de Justiça precisaria participar desse processo. Tem que ter uma instância que observa, acompanha e monitora a realização do acordo e as condições que o acordo foi estabelecido. Essa disparidade entre a responsabilidade objetiva, que muitas vezes é a mesma, de vários agentes, pessoas físicas e pessoas jurídicas, e a punição é algo que precisa ser discutido. Porque um é 10, o outro é 5, o outro é 2, o outro é 1. Né? E mesmo assim, reconhecer que o acordo existente elimina, anula, né? Ele evita que novos acordos sejam necessários para o processo. Todos precisam reconhecer aquele. Vamos pegar o papel do TCU aí. De repente, o TCU tem um grupo técnico aí, que a partir dos anos 90 teve uma grande modernização. Mas hoje a gente vê o TCU determinando aí o que pode e o que não pode no âmbito do executivo. Pois isso aí não é uma eu acho que extrapolação. Eu vou falar uma coisa aqui que os conselheiros e funcionários do TCU vão ficar bravos comigo. Mas o TCU tem uma competência e tem uma especialidade em mensurar o prejuízo ou o acerto. Ele tem que fazer o cálculo de quanto é que tem que ser ressarcido, de quanto é que foi o superfaturamento. É essa contabilidade que ele tem que apresentar para que os órgãos como Ministério Público, CGU, especialmente a CGU, se o caso é nacional, se o caso é estadual é a Controladoria Geral do Estado, com o seu Tribunal de Contas, faça o acordo de resgatar aquilo que foi roubado do povo. Não é? O papel do TCU deveria ser esse. E eles têm uma expertise para isso. Então, tem pessoal bom lá. Mas vamos pegar um caso aí. Muitas vezes você tem uma corrupção X aí de uma determinada obra, a paralisação da obra leva a um prejuízo maior do que a corrupção. De que maneira? Isso aí está previsto? Está previsto. A empresa, veja, se você tem, se constatou, se faz as contas com relação ao que é que tem que ser devolvido, se faz as punições administrativas, se mantém a empresa a partir de um acordo de leniência ligada ainda ao projeto e faz ela acabar. Você não pode interromper esse processo. Declará-la idônea e retirá-la da sua responsabilidade de terminar a obra ou de fazer contratos públicos, ao mesmo tempo que ela fez um acordo de leniência, pagou aquilo que devia e puniu internamente os seus funcionários, é o caminho. É o caminho. Não é a interrupção do serviço, não é a interrupção da obra. No âmbito das empresas, o que a compliance é um caminho efetivo ou é uma nova indústria que surge? Não. É algo bastante complexo e, ao mesmo tempo, bastante sério para ser implementado nas empresas. Porque estar em conformidade, ou seja, ter mecanismos de integridade, não significa só com relação à corrupção. Significa com relação às relações de trabalho, os impactos ambientais, impactos sociais, ou seja, são mecanismos de transparência e de integridade que a organização assume que vão controlar a sua operação, de qualquer maneira. Então, é uma ferramenta forte. Segundo, é uma ferramenta que pode ser utilizada e tem que ser utilizada para construir uma nova cultura interna dentro da organização, uma cultura de integridade e transparência. Né? É uma ferramenta que desloca a antiga governança de poder, que é vertical, para uma instância que pode reportar a instâncias superiores, quebrando a sequência da hierarquia, portanto, rompendo a lógica de que você possa manter escondido na medida que você tenha a decisão na alta direção. Os programas de compliance, de integridade, os mecanismos, não são infalíveis, de forma nenhuma. Né? Eles podem ser aperfeiçoados, mas eles têm um papel de prevenir, eles têm um papel de investigar e eles têm um papel de punir. Né? Quer dizer,
punir internamente, uma organização que consegue ter mecanismos que puna internamente aqueles que se desviam da conduta que foi assumida, ela constrói uma cultura nova. E essa cultura ela acaba sendo uma cultura que pode sair para a sociedade. E essa cultura nova ela tem um papel eficiente internamente de juntar os funcionários em torno de temas legítimos. E você imagina qual é a economia que as empresas podem fazer. Quer dizer, hoje no Brasil a gente não tem uma regulação entre a corrupção privada-privada. Em vários países existe. Né? A caracterização e a responsabilidade civil e administrativa da pessoa jurídica na relação privada-privada. As fraudes, os desvios, os desfalques dentro das empresas é a mesma operação que a operação da corrupção. Portanto, o ambiente saudável econômico de uma organização precisa de mecanismos de integridade permanentemente. E tem que ter denúncia, tem que ter comitê de ética, tem que ter canal de denúncia efetivamente funcionando com terceira parte, independente, para que a sociedade, os trabalhadores possam denunciar se a empresa está fugindo do seu compromisso. Quer dizer, é um sistema bastante complexo. A denúncia internamente. E fora? Para fora? Claro, de fora também. Quer dizer, um concorrente pode denunciar. Quer dizer, eu estou sendo fraudado e eu uso o canal de denúncia da empresa, da empresa concorrente. Eu posso fazer uma denúncia. Não, canal para manifestações de fora. De fora. Então, mas o que você achou dessa proposta, sugestão aí do Sérgio Moro de que internamente você tem que ter, os funcionários têm que delatar os outros, tem que acompanhar a vida dos executivos, não é um clima meio... Não, isso não existe. Não. Precisa existir regras claras e responsabilidades. O comportamento e a cultura da integridade tem que ser de todos, mas tem um grupo que é responsável para fazer isso. Mas vamos pegar alguns pontos que têm surgido aí, que nós demos também lá. Alguns atos de corrupção na Eletrobras e Petrobras, que a contratação do escritório de advocacia estrangeiro era num valor maior do que a própria corrupção. Não há também uma certa exacerbação de custos aí, uma indústria... Existe. Aquela coisa de que é o tema da bola da vez, e os oportunistas aparecem nesse cenário, sem dúvida. Eu acho que as empresas têm que tomar um cuidado muito grande, os órgãos públicos também, de escolher o seu parceiro para melhorar e se aperfeiçoar nos seus mecanismos de integridade. Tem que olhar para isso de uma maneira séria. E tem mais, tem que desmistificar de que ter um compliance é uma coisa cara, é uma coisa custosa. Claro. O Proética, por exemplo, que só tem grandes empresas, acabou de renovar o selo para uma pequena empresa que tem 8 funcionários em Brasília. Olha só. Que é uma empresa de tecnologia da informação. São 8 pessoas. E é o proprietário, é o dono que exerce o papel do compliance officer, do chefe do compliance. E ele gasta pouquíssimo. Ele construiu uma política e ele é uma empresa que vende para compras públicas. Então ele tem riscos muito grandes e ele controla muito bem a empresa. Então, quer dizer, o compliance, do fundo, o que é? É instâncias de decisão sobre contratos de compras? É uma instância de auditoria, é uma instância de fiscalização, é uma instância que analisa as denúncias que surgem, ela faz investigações sobre procedimentos e desvios que possam acontecer na contabilidade para buscar e comprovar corrupção. E em relação ao Instituto Ethos e esse selo também do Proética, você tem uma adesão grande das empresas? A gente poderia ter muito mais. Né? Os critérios que foram estabelecidos no Proética são bastante rigorosos, mas também justos. Também não dá para baixar a régua. Esse ano, mais de 400 empresas acessaram o sistema, 171 empresas apresentaram e finalizaram a sua aplicação e só 23 foram escolhidas, foram consideradas para o Proética em função da qualidade do seu programa. Mas vem crescendo a adesão, a ideia vem crescendo. É um instrumento de reconhecimento do esforço da empresa de melhorar a performance de integridade. Então, vale a pena. Nesse sentido, as punições aí, pecuniárias e tudo, a criação desses passivos aí são um estímulo fantástico aí para a empresa se enquadrar. Né? Pois é. E está acontecendo uma coisa interessante, a gente gostaria que isso pudesse ser para todos, que é a possibilidade de que parte da multa possa ser dirigida para um fundo onde você promova a melhoria da transparência e integridade para a sociedade. O Ministério Público tem uma procuradora de direitos do cidadão que está propondo que esses recursos vão para um fundo para educação, que
Mas com o controle da sociedade cidadania, civil. ética, tudo bem. Eu acho que isso é um caminho. Mas talvez uma parte desses recursos, porque isso é muita grana. Muita, né? Só a da JBS são quase, a informação que saiu aí nos jornais é quase 2,5 bilhões ao longo de 10 anos para projetos sociais. Mas eles tinham que ter foco nessa perspectiva de de construir uma nova cultura no Brasil, uma cultura de integridade, transparência e de controle social. Tá, João. Muito obrigado aqui por sua entrevista. Obrigado, aqui. Esse capítulo da transparência da luta anticorrupção vai estar dentro da plataforma com os trabalhos que foram mencionados aqui para debate dos nossos colaboradores. Ficamos por aqui.